Eu acho que nesse ponto o Lula ele é muito habilidoso, né? Ele tem uma habilidade para dialogar, inclusive com a oposição, muito grande. Assim, existe uma marca, né? Um legado, mesmo que aos olhos assim, de uma parte significativa do povo brasileiro não seja algo perceptível, mas para uma parte que absorveu esse período do governo do Lula, do governo Dilma, mas sobretudo do governo Lula, aquilo ali marcou muito. É bom lembrar que você tem ali no Nordeste, que foi a nossa tábua de salvação, Nordeste ali, quem não saber, mesmo aquelas pessoas que não sabiam ler, tinham algum tipo de consciência de classe. O Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo, gente. E sabe onde foram esses estados? Tudo no Nordeste. Então, só aí você tem aí um efeito do econômico, do legado construído através do PAC, através do Luz para Todos, através de políticas públicas com resultados sociais, com resultados econômicos, na administração do PT. Ele vai ter mais 4 anos. Então, é um trabalho aí que ele precisa fazer para pavimentar, manter vamos dizer assim, esse legado que ele deixou numa área que nos levou à vitória, mas também percorrer outros caminhos, outros estados para vencer essas resistências que serão muito grandes. Fora que, do ponto de vista econômico, eu entendo que, por mais que você tenha tido ali uma restrição, você vai ter ali um período de restrição orçamentária muito grande e que as fontes vão secar, não dá para você trabalhar com austeridade nesses 4 anos. Se você fizer isso, você está fadado a entregar de mãos beijadas a próxima eleição para qualquer outro candidato, porque certamente, até por questões físicas de saúde, o presidente Lula não vai conseguir. Então, tem que pavimentar um caminho para vencer essas resistências em outras áreas do Brasil, que são resistências muito grandes, muito fortes. A questão da consciência de classe que foi debatida é um ponto que importante, necessário, mas é bom lembrar que nesses estados onde grande parte das pessoas não sabiam ler, demonstraram ainda assim uma consciência de classe absurda e votaram no Lula, votaram no PT, votaram na imagem, votaram no estadista. E apesar das adversidades que serão muito grandes, eu entendo que por essa habilidade que o Lula tem, inclusive no aspecto da diplomacia, né, de conversar com outros presidentes, com outras nações, você vê aí a alegria, a festa que os presidentes de fora receberam o Lula, né, o Macron, o Biden, todo mundo assim muito feliz, extasiado, aliviado, né, de conversar novamente com o país no âmbito diplomático. Então, tudo isso entendo que vai ser importante para o Lula se manter forte nesses 4 anos que virão e lançar uma nova liderança. Eu concordo em muitos pontos do professor André. Eu só queria levantar 3 aspectos que, para mim, me parecem muito importantes. E, primeiro, o Lula de hoje não é o Lula que estava na presidência no início desse século. Por vários motivos, inclusive pelo processo que ele sofreu de enfrentamento com as classes dominantes que mostraram para ele que aqui não tem companheiro, tá entendendo? Eles vão até o momento de colocar ele em prisão para demonstrar isso. Ou seja, essa passagem, essa fase que o Lula passou,
eu acho que aumentou, inclusive, drasticamente a consciência de classe dele. Me desculpe dizer isso dessa forma, mas eu acredito. E ele só tem 4 anos para fazer isso. Então, isso é a primeira coisa. O Lula de hoje não é o Lula do passado. A outra coisa é o que aconteceu no Nordeste, e que o fato do Nordeste salvou, se você quiser, assim, essas eleições, é porque isso é mais uma demonstração de que não é simplesmente a alfabetização, ou seja, você pode ser analfabeto e você pode ter a consciência de classe, sim, e você total. Pode ser PhD e não ter nenhuma. Lamentavelmente, isso corre em outros, digamos assim, níveis da nossa consciência. E eu acho que os nordestinos sentiam muito mais na pele as políticas públicas e as políticas do governo Lula na época do que, por exemplo, a sociedade no sul do país. Então, isso no segundo ponto. E o terceiro, que para mim é extremamente importante, é o contexto das modificações da correlação de forças globais. O Brasil entra numa fase de mudanças mudanças geopolíticas globais absolutamente novas, um novo cenário. Essa história do que está acontecendo com os BRICS Plus, e o cenário que foi esperado da entrada do Lula nesse novo cenário, e o significado desse novo cenário para a economia brasileira é extremamente significante, na minha opinião, na minha análise. Lamentavelmente, nós discutimos isso muito pouco, porque a mídia não nos transmite exatamente aquilo que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Nós recebemos informações como se a Ucrânia fosse uma guerra entre um pequeno país chamado Ucrânia e a Rússia. Na realidade, não é nada disso. O que acontece na Ucrânia na realidade, um ponto do iceberg de uma grande mudança geopolítica, de correlação de forças geopolíticas. E isso vai ser uma força determinante para os próximos 4 anos, para o caso do Brasil. Então, nesse sentido, essa é o terceiro contexto que nós vamos ter que observar bastante. E é muito favorável ao governo Lula. Muito favorável. Esse ponto da mudança geopolítica. Essa abertura dos BRICS Plus, isso é um avanço muito importante. Nem devemos subestimar isso. Então, isso vão ser os contextos daqui para frente. Então, vamos esperar o melhor.